Muito bem, estamos de volta para trabalharmos essa questão envolvendo armas de fogo para advogados. Pois bem, a advocacia, de fato, ela é uma profissão de risco. Eu, por exemplo, sou promotor de justiça, o Dr. Vinícius é delegado de polícia. Nós dois, de fato, trabalhamos com a criminalidade. Nós andamos com armas de fogo, portamos armas de fogo, em razão de uma disposição legal do Estatuto do Desarmamento. Está lá no artigo 6º da lei. Agora, em relação aos advogados, essa discussão, acho que é bom a gente trabalhar isso até para aquele que está em casa assistindo, possa refletir, até mesmo o congressista, né, que às vezes, eventualmente, certamente estarão assistindo a esse programa, para poder pensar. O advogado, de fato, precisa de andar armado. A advocacia é uma profissão de risco. Então, eu particularmente penso que o advogado em si, se ele comprovar perante a Polícia Federal, preenchendo os requisitos legais, enfim, deveria ser facilitado a ele o pedido. Ali, no caso, o registro para ele possuir. O porte já vai depender de uma situação mais ampla. Aí teria que ser uma discussão voltada aí para o Congresso Nacional. Porque o advogado trabalhista, será que ele precisaria portar uma arma de fogo? Às vezes o advogado, igual o doutor Vinícius colocou aqui, o tributarista, será que ele precisaria também de portar uma arma de fogo? Ou se a gente não fizer isso, se a gente colocar de forma, enfim, unificada, resolveria os problemas? Porque eu penso que colocar para o tributarista, não colocar para o advogado trabalhista ou para o criminalista, vai ter esse problema, igual o Ministério Público. Seria a mesma situação, eu como promotor criminal que sou, eu vou poder ter a arma de fogo, mas o promotor que trabalha na vara da infância e juventude, ou até mesmo na vara civil, divórcio, etc., não precisaria. Então, acho que se a gente for trabalhar de forma comparativa, chegaríamos nesse problema. E hoje, eu, enquanto promotor de justiça, para todos que saibam aí, nós podemos portar arma de fogo, seja da área ambiental, criminal, infância e juventude, civil e assim por diante. Então, nesse caso agora, em relação ao advogado, a advocacia é uma profissão de risco. A advocacia, quando ele tem que cobrar o cliente, eventualmente honorários, não sei como é que funciona, né, doutor? Luciano Nunes aqui é um advogado especialista em colarinho branco, né, honorários que são, via de regra, um pouco maiores do que o normal. E se ele não paga, como é que fica? Tem aquele problema da briga, pode te ameaçar, já sofreu algum tipo de ameaça lá no seu escritório, o cliente falou que não vai pagar, se quiser me executa, tem esse tipo de embate, tem esse tipo de problema? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Doutor Cristiano, é importante realmente para os telespectadores entenderem essa perspectiva. Imaginemos uma banca tributária numa região altamente violenta, né, no Brasil, por exemplo, historicamente a Baixada Fluminense, né? Será que um advogado tributarista que tem uma banca na Baixada Fluminense estaria com maior ou menor risco, né? Não vamos criar aqui nenhum tipo de mitologia, né? Que a arma de fogo seria aí quase que um salvo-conduto, uma possibilidade de cobrança. Imagine, exercício arbitrário das próprias razões. Não vai me pagar, mas eu tenho uma arma de fogo. Então a gente tem que um pouco desmistificar isso aí. Eu acho que se a gente pegar, e aqui depois eu até vou passar a bola para o doutor Vinícius, se a gente pegar os decretos que categorizaram e colocaram a advocacia como uma profissão de risco, e o que significou categorizar a advocacia como uma profissão de risco? É que isso preencheria um dos requisitos da lei, do Estatuto do Desarmamento, que seria um facilitador. E ao que tudo indica, ao se reformar o Estatuto da OAB, o senador Flávio Bolsonaro, ele na verdade estaria pretendendo essa equiparação que já há, digamos, constitucionalmente, da advocacia como função essencial à justiça, tal como o Ministério Público e a magistratura.
É claro que a polícia judiciária é inquestionável, isso aí não se discute, a possibilidade de portar a arma de fogo. Imaginemos, por exemplo, o jornalismo, já que estamos aqui no programa televisivo, o jornalismo investigativo. Teria pessoa que convive diariamente com tamanho risco mais do que um jornalista investigativo? A gente, alguns anos atrás, talvez até década, Lopes, né? O Tim Lopes, investigando baile funk no Rio de Janeiro, né? Foi assassinado. Não também podemos criar a ideia que alguém tendo uma arma de fogo vai se isentar de qualquer tipo de risco. Não é essa a discussão. Mas eu acho que eu defendo a advocacia como uma profissão de risco. Se me perguntasse a minha opinião sobre a aprovação dessa reforma do Estatuto da Advocacia, eu advogaria a ideia do porte de arma ao advogado, mas com extremo rigor na concessão. Extremo rigor, principalmente aptidão técnica e aptidão psicológica. Existem promotores e magistrados que nunca colocaram a mão em arma de fogo. E eu até tenho colegas da polícia judiciária que também não andam armados. Ou seja, a arma de fogo também é um atributo personalíssimo. A pessoa, antes de mais nada, ela deve saber o que fazer com a arma de fogo. Perfeito. Complementando a sua fala, doutor Luciano, e a pergunta do doutor Cristiano, é importante ressaltar a origem do conceito da arma de fogo. A arma de fogo, ela é utilizada como mecanismo de defesa. Então, quando se fala que o advogado deve ou não, ou a atividade do advogado é ou não uma atividade de risco, quando você concede o porte de uma arma de fogo, seja para um cidadão comum, ou seja, para um advogado autorizado pela Ordem dos Advogados do Brasil através da mudança da sua lei federal, você tem que saber que essa concessão ela vai de encontro com a origem da palavra, para o advogado se defender. Independente da atividade dele ser de risco ou não, é ele quem tem que saber o momento de portar. É ele quem tem que saber o momento de ser utilizada. É ele que tem que saber o momento que aquela concessão, preenchidos os requisitos básicos, elementares e essenciais, porque eu falo o seguinte, comprovada a atividade de risco do advogado, seja ela pela legislação, ou seja ela de maneira concreta, você autorizar numa lei federal significa que você torna a comprovação daquela atividade lato sensu. Ou seja, você não precisa comprovar de maneira concreta com a sua atividade de risco. A própria lei te autoriza. No momento em que você não realiza isso, você vai outorgar para aquele concessor, em regra, são os delegados da Polícia Federal, com a autorização do Exército, né? E preenchidos os requisitos legais, que conceda ao advogado, assim como vários advogados já têm hoje. Sim. Mas o mais importante é levar para a população, né, que está debatendo esse tema, e nós estamos aqui nesse programa discutindo isso, é que independente da atividade dele ser de risco ou não, é ele que vai utilizá-la para um mecanismo de defesa, e não como um mecanismo de ostentação, e não como um mecanismo de agressividade, e não como um mecanismo de cobrança de honorários advocatícios ou não nesse aspecto. Então, vale ressaltar para aquela profissional que está nos ouvindo aí hoje, do outro lado, que quando você tem essa concessão, a sua responsabilidade é muito maior. E segundo ponto que eu acho importantíssimo, doutor Cristiano e doutor Luciano, não quer dizer que a lei, se aprovada, vier autorizar ao advogado a portar a arma de fogo, que ele é obrigado a ter. Exatamente. Vários colegas têm autorização legal, como promotor de justiça, delegados, polícia, magistrados, que falam, não quero ter arma de fogo na minha casa. Tenho filho, tenho familiares, tenho crianças, e não quero colocar em risco a minha família. Ponto. Isso é importante, né, que eu estou falando, doutor Vinícius, porque, na verdade, nós estamos aqui permitindo um direito. Eu não posso colocar uma vedação legal. Perfeito. Isso eu acho que é interessante porque o advogado, se ele quiser andar armado e tiver o direito, ele vai exercer. Igual o aborto.
a gente pode fazer o aborto legal. Nós três aqui somos professores na área do direito penal, processo penal. Enfim, a gente sabe que o aborto ele é permitido. Lá no artigo 128, para quem não sabe, o Código Penal permite fazer o aborto. Em caso de risco de vida, em caso de estupro, em caso de feto anencéfalo, a gente pode fazer, mas não necessariamente a mulher grávida, nessas três situações, ela vai abortar. Ela pode escolher ter. Ela pode escolher correr o risco, ela pode escolher ter o filho do estuprador, ela pode querer ter um feto anencéfalo. Então, a questão da possibilidade aqui de ter arma de fogo, uma vez regulamentada, isso é de cada um. Preenchendo os requisitos, ele poderá ter ou não. O que a gente está querendo mostrar aqui para quem está em casa é o advogado. A discussão está em torno dele ou dela. Eu posso colocar na lei a autorização legal? Ele vai, então, ter por lei, assim como o promotor, o juiz, o artigo 6º permite que nós, que integramos o Judiciário, o Ministério Público, Segurança Pública, a gente pode ter armas, se a gente quiser a gente vai ter, mas a gente pode não ter. Vamos colocar também o advogado ali? Acho que a discussão está nesse ponto. Pelo que eu tenho estudado, até corroborando aqui as palavras do doutor Luciano, que inclusive defende essa inserção do advogado como profissão de risco, e então a inserção dele, por essa consequência, lá no artigo 6º, acho que o pensamento tem que ser nesse sentido, porque hoje a gente fala muito de arma de fogo, até tivemos um programa em que o secretário de Estado, o Rogério Greco, esteve aqui, e ele falou, ora, o direito pode ser dado, mas eu vou usar ou não se eu tiver condições. E mais, não é tão fácil você que tem uma arma de fogo atirar e matar, porque você pode ser morto também. Perfeito. E também eu posso eventualmente reagir a uma situação de agressão injusta, estar numa legítima defesa. E então, igual ele conversou aqui comigo, nós vamos ter todo um procedimento, que as pessoas acham que ele vai andar armado, ostentar arma de fogo, ele tem, com direitos, decorrem deveres. A todo direito corresponde um dever. Então, ele vai andar armado, ok, mas ele não pode estar em lugar com aglomeração, ele não pode estar de futebol, está escrito isso lá no estatuto. Ele não pode, por exemplo, sair dando tiro para cima, porque é crime de disparo de arma de fogo. Ele não pode ameaçar, o advogado não pode ameaçar o cliente que não pague, isso seria um crime de ameaça, está lá no Código Penal. E até a situação da legítima defesa é interessante, não sei se, certamente, doutor Luciano já deve ter tido oportunidade de fazer tribunal do júri, assim como eu, defendendo alguém que atua em legítima defesa, também doutor Vinícius investigando. Aquele que atua em legítima defesa, está em legítima defesa. Até esse, ele tem BO, boletim de ocorrência, ele tem investigação, ele tem eventualmente denúncia, e ele tem eventualmente júri, não é? Tribunal do júri. Se a gente está no tribunal do júri é porque a tese de legítima defesa, que em tese seria um excludente, não foi aceita preliminarmente, tanto que tivemos que levar a ideia da legítima defesa para o Conselho de Sentença decidir ou não. Inclusive, doutor Cristiano, essas prerrogativas do porte de arma de fogo não isentam também nem o promotor, nem o magistrado e nem o policial de deveres. Sim. Não é? Agora, interessante, no breve tempo que houve uma certa facilitação de acesso do advogado à arma de fogo, a empresa Taurus informou que havia uma fila de 2.000 pessoas querendo comprar um fuzil. Então, vocês imaginam, né? Então, o tanto que o assunto ele é polêmico e extensivo, porque e essa arma de fogo, qual seria? Doutor Vinícius deixou muito bem claro aqui, não é? A arma é um mecanismo de defesa. Puxa vida, a gente vai imaginar igual aqueles filmes americanos, que o sujeito abre o porta-mala e lá tem metralhadora, tem fuzil, tem bazuca, por conta da 5ª emenda americana, que todo mundo tem o direito de se defender com arma de fogo, bem expresso, né? Então, são assuntos que realmente precisam de debate. Eu acho importantíssimo o canal trazer o assunto tão polêmico, mas tão rico, né, para oxigenar as nossas ideias. E vamos aguardar. Existem 6 projetos de lei
em tramitação na Câmara dos Deputados, especificamente de concessão de porte de arma a advogado e outras categorias também. E esse agora no Senado, protocolizado pelo senador Flávio Bolsonaro, em agosto agora, que é a época que a gente comemora o Dia do Advogado, né? A Semana do Advogado. Então, acaba que foi um projeto festivo também, aproveitando aí a Semana do Advogado. E é importante, só complementando a sua fala, o doutor Luciano, quando você outorga ao advogado essa concessão, vale ressaltar que o advogado ele vai estar numa relação direta advogado-cliente. Então, ele mesmo tem que ter a responsabilidade do controle dessa arma. Porque nós sabemos que ele visita clientes em presídios, nós sabemos que ele visita clientes em outras delegacias, que aquele cliente pode ou não estar custodiado, que aquele cliente pode estar numa medida cautelar diversa da prisão, que aquele cliente pode ou não permanecer no envolvimento da organização criminosa. Então, essa segurança dele em ter esse porte de arma de fogo tem que passar pelo elemento da responsabilidade penal do próprio procurador. Sem dúvida. Porque um desvio, uma descaracterização ou um desregramento no controle dessa arma de fogo pode gerar um envolvimento do próprio advogado e assim como o repasse dessa arma de fogo para outras organizações criminosas, né, para outros envolvidos com tráfico, com drogas, com a própria comercialização de arma de fogo de forma ilegal. Então, essa atividade, no momento em que ela for, se ela, né, futuramente vier a ser aprovada e analisada, com certeza nós poderemos ter também, e eu posso mencionar isso, um agravamento ou uma qualificadora para aquele advogado que está portando e realiza esse tipo de situação. Né? Não só o fomento da criminalidade, como talvez uma nova tipicidade. Perfeito. O tamanho da importância de dar a uma categoria uma arma de fogo, né? Perfeito. Sem dúvida. Bom, é isso. Eu acho que nós podemos aqui fazer uma análise bem incisiva com o advogado, com o delegado, o promotor de justiça, acerca dessa temática envolvendo a advocacia é uma profissão de risco. Para você que está assistindo, certamente tem agora uma formatação ou até mesmo um posicionamento para defender se o advogado deve ou não portar, possuir arma de fogo. Eu agradeço a atenção de todos, agradeço a oportunidade ao Gustavo, meu Instagram para quem quiser me seguir, @Cris, com CH, Cris Gonzaga. Pedir para os nossos dois colegas aqui também passarem as informações finais, Instagram, enfim, a gente fazer o fechamento. Mais uma vez, queria agradecer ao doutor Cristiano, ao doutor Luciano por fazer parte aqui desse bate-papo com os telespectadores, à TV Viver Brasil pela oportunidade de ofertar aos telespectadores um debate de qualidade, né, pontos que devem ser analisados futuramente pelo Congresso Nacional. E quem quiser me seguir lá também nas redes sociais, meu Instagram é Vinícius AS Dias, @Vinícius AS Dias, para aqueles debates na área da esfera jurídico-penal que a gente possa discutir mais sobre o Estatuto de Desarmamento. Aproveitando, agradecer novamente ao doutor Cristiano, ao doutor Vinícius, a Viver Brasil, a oportunidade de breves palavras, né? Um assunto muito rico, e espero voltar aqui em outras oportunidades, agradecendo o convite. E meu Instagram, para que vocês possam também seguir, né? Sempre tem debates aí de direito penal e processo penal, é Luciano AF Nunes, né? @Luciano AF Nunes. Um grande abraço aí aos telespectadores e até a próxima. Obrigado e até a próxima.